Bom dia, gente. Olá, pessoal. Desejo que todos estejam bem. Muito bom estarmos aqui hoje para estudarmos a Bíblia. E eu tenho um tema hoje interessante, bem atual, bem importante para os nossos dias, que é o poder da palavra profética, ou profetiza ao Espírito Santo. E eu quero começar lendo com você em Provérbios 18, 21. Provérbios 18, 21. Abra sua Bíblia. A Bíblia fala assim: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Parafraseando o texto, nós vamos colher o fruto das palavras boas ou ruins, positivas ou negativas que falamos. Há um poder tremendo na palavra que sai da nossa boca. É porque Deus, ele é tremendo e Deus, ele colocou assim a igreja nessa terra para liberar algo do seu trono para esse lugar que nós habitamos. Então, Provérbio 18, 21 diz: a morte e a vida estão no poder da língua. Então, saiba para começar que palavras são sementes. Palavras no mundo espiritual são sementes. Então, use essa ferramenta que Deus deu para a igreja, para a gente poder transformar ambientes, transformar atmosferas, transformar famílias, transformar situações adversas, porque há um poder na palavra de Deus que sai da sua boca. Isso equivale a dizer que Deus, ele tem uma expectativa enorme com a igreja nessa terra, nesses dias. A igreja não pode liberar palavras negativas, liberar palavras pessimistas, liberar palavras destrutivas, mas a igreja foi levantada para liberar para essa terra palavras de vida, palavras de saúde, palavras de prosperidade, palavras de salvação, ok? Então, Ezequiel 37, eu não vou ler nenhum versículo ou outro, porque Ezequiel 37 fala do vale de ossos secos. Então, todo o texto é importantíssimo. E até o versículo 1, até o versículo 14, eu vejo Ezequiel 37, muito poder profético na vida daquele homem. Mas a gente conhece a história do vale de ossos secos, e há uma palavra que Deus fala assim: profetiza ao Espírito. E diz: ossos secos, ouvir a palavra do Senhor. Então, quando você pega Ezequiel 37 e você pega Gênesis 1, de 1 a 3, eu amo Gênesis 1, de 1 a 3, porque a Bíblia fala: no princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma, ou seja, caótica, desordenada, sem ordem e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia, numa tradução ou na outra, pairava sobre a face das águas. Então, tanto pairava, essas duas expressões no hebraico, pairava, denota como que uma galinha chocando ovos. A gente, quem viveu nessa área assim de sítio, que cria esse tipo de coisa, sabe muito bem o que eu estou falando. Por quê? Porque é como uma galinha chocando ovos. É assim. E a outra tradução, se movia, também dá a entender de um Espírito Santo agitado, inconformado com a situação presente daquele tempo. A sensação que eu tenho, nitidamente, é que o Espírito Santo estava aguardando uma palavra para ser liberada, para que ele pudesse atuar. Então já vai um princípio aqui, já vai um princípio. Quando você abre em Efésios 6, nas armas do Espírito, a armadura do Espírito Santo, Efésios 6 vai falar o seguinte, Efésios 6, de 10 em diante, vai dizer: e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, você precisa entender que a palavra profética, ela é o casamento, é a junção de duas atuações. A palavra de Deus, que é liberada,
A palavra viva de Deus liberada, viva e eficaz, e casada com o Espírito Santo, que então, palavra mais Espírito Santo vai produzir um resultado. Então ele fala, tomai, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Né? Ainda Romanos 4, 16, 17, a Bíblia fala também, especialmente no versículo 17, né, que ele fala de Abraão. Então ele fala, perante o qual Abraão creu. E ele conclui esse texto do versículo 17 dizendo, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem como se já existissem. Você tem ideia do que eu estou te dizendo agora, nesse estudo? Que a matéria-prima de Deus, na maioria das vezes, é o nada, que Deus pode do nada produzir tudo. Então, eu quero te dizer, tomai, né, o capacete da salvação e a espada do Espírito, e também, né, chama à existência, através das palavras da tua boca, as coisas que não existem como se já existissem. Se você pegar Romanos 4,17 e casar com Gênesis 1, de 1 a 3, você vai ver que o Espírito Santo está sempre aguardando, ou vou tirar o sempre, na maioria das vezes, o Espírito Santo está aguardando uma palavra liberada para poder atuar, para poder agir. Porque o Espírito Santo, apesar de ser o todo-poderoso, onipotente, onisciente, ele também respeita muito essa questão da palavra liberada. Então, Romanos 4,17, eu quero te incentivar dizendo para você, chame a existência pela palavra as coisas que não existem como se já existissem. Segunda Crônicas 20:20, né? Ele fala também do texto interessante, se é que existe isso, mas é um dos textos que eu mais amo na Bíblia, que é a história de Josafá. Não vai dar para ler a história de Josafá toda agora, mas é um dos textos que eu sou loucamente apaixonado por ele, porque ele fala, crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Ele está liberando uma palavra no meio assim de uma situação absolutamente adversa para o povo de Deus. Mas ele sabe que o Espírito Santo, ele é maior do que toda e qualquer circunstância da tua vida. Então, crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Então, a primeira coisa que eu creio nessa palavra é assim, antes de crer nos profetas, você precisa crer no teu Deus. Antes de crer numa palavra profética, você precisa crer no seu Deus. Antes de você despejar toda a sua expectativa numa palavra profética, você precisa ter uma experiência em confiar irrestritamente, totalmente no Deus que você serve. Não basta apenas crer numa palavra profética, não basta apenas ficar buscando profetas, não basta apenas só crer numa igreja profética. Nós precisamos tomar uma atitude que precede a nossa fé na palavra profética, é crer no nosso Deus, crer que Ele é todo-poderoso para fazer infinitamente mais tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que nós opera, segundo Efésios 3:20, ok? Então, ele fala, crê no Senhor vosso Deus, crede, e crede nos seus profetas. Sabe qual é o resultado? Quando você crê no Senhor, no teu Deus, e quando você crê nos profetas que Ele envia, o resultado disso é prosperidade. Ele fala, crede no Senhor vosso Deus, crede nos seus profetas e prosperareis. Então, há uma prosperidade liberada do céu para mim e para você nesse tempo. Outra coisa importante, o espírito profético de Elias. 1 Reis, capítulo 16 e capítulo 17, a Bíblia conta a história desse magnífico, desse poderoso, esse homem de Deus, esse homem que viveu uma vida no sobrenatural. Então, o que acontece? 1 Reis 17 é o chamado de Elias, porque fala que Deus levou ele numa torrente e ordenou aos pássaros que os sustentassem. Deus já tinha dado a Elias. É a primeira vez que o nome de Elias aparece na Bíblia. Numa situação também desafiadora, Deus levanta um profeta e dá a ele, ele já começa o seu ministério se movendo no sobrenatural, capítulo 17. E no capítulo 18, você vai
vai ver Elias fazendo coisas extraordinárias. Primeiro, ele quando a torrente seca, a torrente de Querite seca, ele então é transportado por Deus, levado pelo Espírito Santo a uma cidade chamada Sarepta, e ele fala assim, ali eu ordenei uma viúva que te sustente. E ali, quando ele chega ali, Israel estava numa situação econômica caótica, delicadíssima. E diz a Bíblia que o profeta chega, e a primeira coisa que ele faz, né, ele segue na loucura de Deus, porque a Bíblia fala que a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. Ele segue nessa loucura divina. Então ele vai na casa de uma viúva. Ele chega lá, ele encontra uma viúva com um pouco de farinha, com um pouco de azeite, com uns cavacos de paus. E ele então fala, faz um bolo para mim. E ela falou, não, mas eu não posso, porque o que eu tenho aqui é o suficiente para manter eu e meu filho mais um dia. Ele fala, faz primeiro um bolo para mim. E ele então libera a palavra profética. Que palavra tremenda de Elias. Ele fala para a viúva, ele fala assim, porque a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não vai cessar, até que se cumpra a palavra do Senhor. Irmão, poderoso, muito powerful, como diz o meu amigo pastor Paulo, poderosíssima essa palavra, poderosíssima porque Deus ele está acima de qualquer circunstância, de qualquer adversidade, de qualquer Deus pagão. Há um Deus todo-poderoso que está no governo da nossa vida. E por fim, no capítulo 3, no meu item 3 aqui, fala da intimidade entre o Deus e os seus profetas. Porque Amós 3,7, ele fala assim, certamente o Senhor vosso Deus não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Você sabe o que diferencia os profetas verdadeiros dos falsos? É a intimidade com o Espírito Santo. Sabe o que diferencia os profetas verdadeiros que carregam uma palavra do céu e os profetas falsos? É exatamente o relacionamento com o Deus Todo-Poderoso, porque Deus fala assim, certamente eu não vou fazer coisa alguma sem antes revelar os meus segredos aos meus servos. Irmão, só revela segredo para quem é íntimo. Só se revela segredo para quem é íntimo. Essa palavra ela é muito, muito poderosa. E Deus está chamando você, como igreja profética, para mergulhar na intimidade com Ele, para subir um outro nível, um outro patamar de intimidade com Ele. Não basta profetizar na carne, ou profetizar apenas para agradar, ou profetizar apenas em cima de uma palavra positiva. O dom da profecia de 1 Coríntios 12:10, que liberada pelo Espírito Santo, é mais do que uma palavra positivista, uma palavra positiva, seja o que for, mas seja como for. Sabe, a Bíblia fala que há um dom que o Espírito Santo liberou, e esse dom chama-se o dom da profecia. Agora eu quero te desafiar que você cresça nesses tempos, na intimidade com o Espírito Santo, porque essa intimidade vai fazer toda a diferença. Ele tem segredos, ele tem coisas que ele ainda não falou para ninguém que ele quer falar para você, ele tem coisas para sua vida e para sua família. Tem revelações para toda a tua vida, que ainda você não teve alcance nem acesso. E Ele quer trazer você para perto, para revelar os seus segredos para você. Não se esqueça, o que faz a diferença entre os verdadeiros profetas e os falsos profetas é a intimidade com o Espírito Santo. Ele fala, certamente, eu não vou fazer coisa alguma sem antes revelar os meus segredos. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Que o poder da palavra se apodere de você e que o espírito da profecia se apodere de você nesses dias. Que você libere uma palavra do céu para essa terra. Que você ouça mais a palavra do céu do que a palavra da terra. E que você possa ver ambientes transformados, atmosferas transformadas pelo poder da palavra profética. E eu libero para você o espírito da profecia. O espírito da profecia. Eu libero para você o casamento, sabe, da palavra de Deus com o Espírito Santo. Vamos ter resultados extraordinários, milagres acontecendo em nome de Jesus.